tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula a gente vai criar juntos mais um projeto e nós vamos criar o jogo da velha, tá? Bem, aqui dentro do projeto eu vou criar uma pasta chamada jogo da velha. Dentro dela eu vou criar um arquivo chamado inc.html, que é a nossa página principal. Dentro da pasta jogo da velha, eu vou criar duas pastas. Uma pasta chamada CSS e outra pasta chamada JS de JavaScript, tá? Dentro da pasta JS de JavaScript, eu vou criar um arquivo chamado script.js, tá? Aqui dentro vai toda a parte de interação do nosso site. Dentro da pasta CSS, a gente vai criar um arquivo chamado style.css, que é o que? É o nosso arquivo externo que vai toda a parte de estilização. Então, a gente já tem aqui a parte que vai os elementos HTML, a parte que vai toda a parte interativa do nosso site e a parte de estilização. Bem, agora eu preciso trazer o quê? A estrutura básica de uma página web. E a gente já viu isso na nossa primeira aula de HTML. Então, o shift ponto de afirmação, ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui de inglês para português do Brasil. E eu vou mudar aqui o título para jogo da velha. Bem, agora que eu tenho a estrutura básica da nossa página, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conectar os arquivos externos que nós temos à nossa página. Bem, eu quero primeiro conectar o nosso arquivo de estilo à nossa página, porque eu quero aplicar os estilos que eu vou colocar aqui dentro dessa página. Então, como é que eu faço? Dentro do cabeçário, tá? Dentro da cabeça, dentro do cabeçário do nosso documento, da nossa página web, eu vou vir aqui, vou chamar o elemento link, passar o quê? O caminho até essa pasta, tá? Então, veja só, nós estamos aqui, nós queremos entrar dentro dessa pasta e encontrar o arquivo que nós queremos estilizar essa página. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entrar dentro da pasta CSS e dentro dela nós vamos procurar o arquivo CSS que a gente quer utilizar nessa nossa aplicação, dentro dessa nossa página, que é o style.css. Bem, o que mais eu vou fazer? Dentro do corpo da nossa página, eu vou chamar o elemento script, tá? Eu vou precisar também do atributo src, tá? Para a gente poder passar o caminho. E, novamente, eu tenho um arquivo externo que vai ter toda a lógica, né? Toda a parte interativa para o nosso site. E eu quero pegar esse código e eu quero conectar ele a essa página. Como é que eu faço? Dentro do corpo da nossa página, eu chamo o elemento script, pego o atributo src e eu preciso passar de novo que é o caminho. Então, eu estou aqui e eu quero entrar dentro dessa pasta e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a ela. Então, novamente, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente entra dentro da pasta JS de JavaScript e procura o arquivo JavaScript que a gente quer conectar a ela, que é o que? O script.js. Bem, eu vou utilizar também o atributo def para que ele espere os elementos ser carregados na minha página para depois ele chamar nosso elemento, o nosso arquivo JavaScript. Bem, agora sim, agora sim, o que a gente vai fazer? A gente tem que abrir ele no nosso navegador. Bem, você pode ir lá na sua pastinha, tá? Ver onde você colocou o seu projeto. Dois cliques no index.html e ele vai, agora que eu vi que tá com 2x ali, renomear, index, deve estar com 2i, né? Pronto. Você procura o seu arquivo index.html, dê dois cliques e ele vai abrir no seu navegador. Segunda forma é a forma que nós temos utilizado aqui. Você vai no seu VS Code, na parte de extensões, procura a extensão Live Serve, tá? Que é essa daqui, e você instala ela. Você instalando ela, você faz o quê? Você volta no seu projeto. Você tem que estar no seu arquivo index.html, porque ele é a sua página principal, é a página que você quer abrir. E aí você aperta aqui no Go Live. E aí ele vai abrir. Automaticamente ele abriu ali no outro navegador, mas eu não quero utilizar o outro, então eu vou copiar e colar aqui. Prontinho, tá? Jéssica, qual é a diferença? A diferença é que ao você abrir lá no seu documento, né, clicando duas vezes no index.html e ele abrir no navegador, toda vez que você fizer algo no seu código e você salvar, diferente do Live Serve, que ele já recarregou para mim, já colocou aqui, eu já consigo ver as mudanças que eu vou fazendo, é que
você vai ter que toda hora estar recarregando a sua página, o que não é muito intuitivo, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui e vou já criar os elementos da nossa página. Bem, eu vou ter uma div, tá? Que ele vai ser uma div principal, eu quero que ele envolva todo o nosso conteúdo. Então, eu vou ter depois uma classe, que a gente não tem ainda, mas eu vou ter uma classe chamada contain. Essas contain, tá? Pronto, gente. Essas classes, tá? De estilização, a gente define lá no nosso style.css. Então, a gente vai criar ele lá. Ainda não existe, mas eu já estou dizendo que vai ter, tá? Bem, agora eu vou estruturar os nossos elementos. Primeiro eu vou ter um cabeçalho, tá? Eu vou ter aqui um header, vou colocar um título e eu vou colocar aqui jogo para ver. Além disso, com espaçamento, fica melhor de visualizar para vocês, eu vou ter uma div, tá? Dentro do nosso cabeçalho. E aonde eu quero colocar a parte do pra cá. Então, eu vou colocar aqui que eu vou ter uma classe, que eu vou utilizar esse meu pra cá, né? Tá. Bem, eu tenho aqui uma outra div. Aqui eu quero ter uma div da pontuação do jogador, tá? Então, eu vou colocar aqui class, pontuação, jogador. E eu vou ter que trabalhar com isso lá no JavaScript. Então, eu vou colocar aqui pontuação, jogador, X, tá? E aí, vou colocar aqui um spam, jogador X, vou ter outro spam, vou utilizar esse spam, class pontuação, para eu poder utilizar aqui o valor, tá? Bem, além disso, eu vou ter o outro, vamos dividir aqui, né? Colocando assim no espaço, vocês conseguem ver de quem é, tá? Dentro da div para cá ainda, a gente vai ter outra div para pontuação do jogador, tá? Porque agora a gente tem o quê no jogo da Bé? A gente tem o X e o zero. Então, bora lá. Então, bolinha e X, não é assim que funciona? Então, a gente vai ter aqui jogador zero, pontuação do jogador, e aqui é o jogador bolinha. Vamos falar assim, jogador bolinha. Observe a diferença, tá, gente? Aqui eu tô utilizando a letra O e aqui é o número zero, tá? Então veja que eles são diferentes. Para na hora que você for digitar aí, vocês observar isso, tá bom? Então tá bom. O nosso cabeçalho a gente já fez. Então eu posso vir aqui, ó, colocar aqui para vocês poderem. Pronto. Pausar o vídeo aí para quem não fez e fazer aí ou para quem ficou perdido, tá? Bem, agora eu vou juntar aqui tudo. Agora a gente vai ter o conteúdo principal. Seu conteúdo principal, nosso main, tá? Bem, aí eu vou ter aqui uma div. Vou utilizar essa div. Eu vou colocar aqui que aqui vai ser a parte das informações. Jogo. Então, eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui a vez do jogador. E eu tenho que dizer qual é o jogador que vai estar jogando. Vou ter um spam. E vou colocar o jogador X, tá? Só que a gente vai ter que modificar isso lá depois, lá no nosso JavaScript. Então, eu preciso ter um ID aqui e vou colocar aqui jogador atual, tá? Então, isso aqui a gente vai trabalhar lá no nosso JavaScript, tá?
Então, eu vou mostrar qual jogador tem a vez. Ele inicia sempre com o jogador que vai inicializar lá com o X, tá? Depois, quando o jogador X jogar, vem o jogador bolinha. Bora lá, vamos continuar. Novamente, né? Vou coisar aqui assim para vocês conseguirem visualizar melhor. Né? A gente tá aqui já na parte do meio. Bem, depois que eu falar, eu já avisei, né? Opa, olha, o jogador tal vai jogar. Aí eu tenho que ter aqui o botão, né? A gente vai ter o botão para reiniciar o jogo e o botão para zerar para cá. Bem, vou ter que trabalhar com isso lá no JavaScript. Então, eu vou ter um ID para reiniciar o jogo e um ID aqui para a gente poder trabalhar o quê? A parte de zerar para cá. E aí eu quero também utilizar esses botão. Vou ter aqui o botão e class botão. Eu consideraria vocês colocar em inglês, tá? A gente sempre faz aqui em inglês, aí dessa vez eu resolvi trazer em português, porque eu vejo que tem pessoas que ficam com muita dificuldade, né? De entender a parte toda a parte lógica e entender o que está sendo feito na parte com a escrita em inglês, né? Então, mas se você já tiver conhecimento, coloca em inglês mesmo, tá? Ou não, deixa em português mesmo e bora lá. Ah, pronto, já temos aqui a parte da informação do nosso jogo e os botões. Agora eu preciso fazer a parte onde vai ficar o tabuleiro, tá? Então eu vou colocar aqui uma div. Vamos utilizar aqui nosso tabuleiro, tá? E eu vou colocar aqui uma div para cada célula da nossa, onde vai estar o nosso tabuleiro, tá? Então, vou ter aqui uma class, célula, data índice igual a zero. E aí eu vou fazer isso para todos, tá? A utilização é o mesmo para todos, então todos eles vão receber uma class célula, não celular, né? Célula. Mas peraí, deixa eu copiar esse, porque o outro estava errado. Não, vai ter que ficar fundindo toda hora. A gente vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai criar um jogo, tenha sempre, gente, a imagem do jogo, né? Se é um jogo que já existe, tenha então a imagem dele para você saber. Então a gente tem que ter o quê? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então não é número que está saindo aleatório da minha cabeça, tá? Não é um número aleatório. Então, se eu estou fazendo um tabuleiro de jogo da velha que é 3 por 3, então, cada div, gente, que a gente vai ter, a gente tem que representar o quê? Uma célula do nosso tabuleiro, tá? Então, o atributo que a gente está utilizando aqui, o datax, ele vai identificar o quê? A posição da célula. E a posição da célula ela vai do quê? Do 0 ao 8, que eu comprovei para vocês. Então, aqui o 0, 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o outro, o 8, tá? A gente vai ver que ainda a gente tem que ter algumas noções aqui, mas isso a gente vai ter que ter noções lá no JavaScript, tá? Então, chegar lá, eu explico aqui algumas coisinhas para vocês, tá? Bem, bora lá, vamos continuar aqui no nosso jogo. Aqui a parte main já acabou também. Vamos lá, finalizamos o nosso main. E aí, eu vou criar aqui uma nova div, tá? Por que que eu vou criar uma nova div? Jéssica, você já tem já. A gente já tem o pra cá, já tem ali o tabuleiro.
A gente já tem um botão para reiniciar, para zerar o para cá, mas por que ainda a gente vai fazer mais alguma coisa? Porque eu preciso, gente, mostrar, né, para o usuário mensagens de vitórias, empate, derrota, enfim, tá? Então, por isso, eu preciso de uma nova div aqui. Então, uma div ID modal, porque isso aqui a gente vai ter que trabalhar lá no JavaScript. E aqui é para a gente poder estilizar, né? Aplicar nosso estilo. E eu vou criar aqui uma outra div dentro da nossa div. Vou criar aqui uma class que eu vou chamar conteúdo modal. E aqui eu vou colocar um H2, que vai ter o título, né? Título do aviso. E aqui eu vou também estilizar eu vou estilizar não, né? Vou trabalhar ele lá no nosso JavaScript. Eu vou colocar aqui o título modal. Vou colocar aqui um parágrafo. Mensagem do aviso aqui. Estou colocando o texto, gente, só para ver aqui, mas isso aqui, na verdade, a gente vai trabalhar onde? JavaScript, tá? Então, mensagem, dá. E aí, né, vamos ter o quê? O botão aqui. Fechar. A gente vai ter aqui um ID, fechar modal. E eu vou também estilizar ele. E aí, veja só, eu vou aplicar, gente, o estilo de botão para todos, tá? Pronto, acabou. Isso que eu quero. Bem, agora a gente pode daí já estilizar o nosso projeto, tá? Vamos estilizar ele. Jéssica, eu vou para a parte de estilo, o que eu devo fazer? Bem, você precisa ver quais cores que você quer usar. Então, a gente já falou que, por exemplo, eu uso muito esse site aqui. Por que eu uso esse site? Porque ele já me dá paleta de cores que combinam entre si, tá? Então, eu não preciso ficar me preocupando se as cores elas vão se combinar. Se eu utilizar qualquer uma aqui, né? Por exemplo, se eu pegar essa daqui, elas vão se combinar entre si, tá? Eu já escolhi a minha paleta de cor, então eu vou utilizar a paleta de cor que eu já escolhi. Então, eu vou vir aqui, vou criar minhas variáveis, tá? Então, cor fundo, ele vai ser F3 E2 B4. Aí eu vou ter o quê? Cor secundária. Secundária, que vai ser jogo da velha C5B0CD. Bora para mais uma cor, a gente vai ter a cor de destaque. Então, a gente vai ter o jogo da velha 415E72. A gente vai também ter a cor escura. Jogo da velha 173 13E. Na verdade, 3E, né? Não, vai ficar muito escuro. Então, 173 13E. Além disso, a gente vai ter a cor do texto. Cor texto. Vai ser aquele cinza, né? Que a gente já está acostumado a utilizar aqui. Jogo da velha 33. E a cor branca, que é o FF. Prontinho, já criamos aqui variável com as nossas cores que a gente vai utilizar. O outro passo que eu faço, gente, é remover, tá? Tanto a margem, pad dos meus elementos, de todos os elementos. Então, para todos os elementos, eu uso o quê? Asterisco, tá? E aí eu falo o quê? Olha, o espaçamento externo, margem, e eu falo para ele remover. Bem, o pad é o espaçamento interno. Eu falo para ele o quê? Remover. Bem, para me garantir, tá? Que os elementos vai ter o tamanho que realmente eu desejo, eu vou utilizar aqui o box size. Box. A gente já falou sobre ele. Ele faz o quê? Que o pad e a borda, eles vão ser incluídos no tamanho total, tá? Então, para que não acabe a gente pensar uma coisa
e depois ele acabar tendo outro tamanho. Então, isso aqui garante que ele realmente vai ter o tamanho que a gente deseja. Fonte family, utilizar o que a gente está utilizando sempre, tá? Vai ser esse aqui. Mas você pode mudar aí, escolher o que você desejar. Bem, agora eu vou para o pouco do nosso HTML, da nossa página. Bem, eu vou colocar o quê? Uma cor de fundo aqui. Então, background color. Qual vai ser a cor de fundo? Que está lá no nosso variável, que eu já coloquei lá, que ele vai ser o cor de fundo. Prontinho, tá? Bem, eu vou mudar o quê? Cor do texto. Que está dentro da nossa variável também, que é a cor texto. Veja só, gente, como é legal ter as variáveis, porque as variáveis, ainda de facilitar, né, nosso entendimento, ela também, se eu quiser em algum momento mudar a cor de texto, basta eu vir aqui e todos os elementos que estiver utilizando, que tiver com a propriedade com essa variável, ela vai mudar automaticamente, né? Então a gente vai ganhar o quê? Tempo na manutenção do nosso código. Bem, vamos dizer aqui também que a mínima altura, tá, da nossa tela vai ser de 100 VH, né? A gente já falou sobre esse VH, então a gente vai ter o que? A altura mínima que total da tela visível, tá? Bem, eu vou colocar display flex, tá? Então a gente vai estar utilizando o modelo Flexbox. E aí eu vou dizer o quê? Que eu quero justify count, eu quero o quê? Centralizar, center, então eu vou utilizar o center, então eu vou centralizar o quê? Horizontalmente, e para centralizar ele verticalmente, eu quero o align itens, center, tinham, tá? Bem, agora eu vou colocar um pad, eu vou colocar um espaçamento interno, 20 pixels. Ok, agora a gente pode ir lá no nosso código e procurar aqui a nossa classe que a gente falou que a gente iria ter. A gente disse que a gente ia ter o quê? Classe chamada container. Uma classe é um seletor, tá? Um seletor de classe. Como é que a gente cria e define uma classe no CSS? Encontre o nome da classe, tá? Bem, bora lá. Agora eu vou vir aqui e vou estilizar ele. Eu quero que o nosso container, ele tenha o quê? Ele tem um mid, que é uma largura, tá? De 100%. Eu também quero definir que o máximo da largura dele vai ser 800 pixels, tá? E eu também vou colocar uma cor de fundo, então background color, e eu quero que seja o quê? Dentro da variável, cor branca. Prontinho. Bem, eu quero deixar também uma borda arredondada, então border radius 15 pixels. Bem, eu quero colocar uma sombra, box channel, tudo que a gente já viu, tá, gente? Então eu passo rápido aqui, porque a gente já falou sobre esses caminhos. Então, RGBA, a gente sabe que os três primeiros números é a cor, eu quero que seja uma cor preta, então 000. E a última é a opacidade, que eu vou querer de 10%, então 0,1, que é 10%. Vou utilizar o OmniFont Read, que é o quê, tá? Eles conteúdos que ultrapassar esse nosso container. Bem, agora vou vir aqui e eu vou estilizar quem? Nosso cabeçalho, tá? Então eu posso vir aqui e utilizar aqui o header, que é o cabeçalho. Bem, eu vou colocar primeiro cor de fundo, background color, vá, cor e mistura. Prontinho. Bem, não consigo ver o que está escrito lá, então muda a cor do texto. Color, variável, cor branca. Prontinho. Vou colocar um espaçamento interno de 20 pixels em cima e embaixo dos lados e vou centralizar o texto, o conteúdo dentro do meu cabeçalho. Prontinho, tá? Bem, eu posso vir aqui e dizer, olha, o meu cabeçalho que tiver um H1, eu também quero estilizar ele. E a gente pode ver que dentro do nosso cabeçalho nós temos um H1, tá? Então nós vamos estilizar ele. O que que eu quero, tá? Aumentar a letra. Então, font size de 2,5 RM. A gente já falou sobre isso, como calcula, tá? Então,
Quem acompanhou as aulas aí já sabe como é que faz. Vou colocar um espaçamento externo embaixo de 15 pixels. E agora eu vou utilizar a parte de, vamos ver aqui qual que é o próximo, cá. Pronto, para cá. Vou dizer que a gente vai ter aqui um display flex, então a gente vai ativar o Flexbox. E eu vou colocar aqui o Justify Count, só que eu vou utilizar o Spencerando, quer dizer, um espaço igual entre os itens, tá? Veja só que eles têm um espaço igual entre eles. E eu vou colocar uma margem externa ao topo de 15 pixels. Bem, o que mais iremos fazer? Vamos agora utilizar cada elemento. Então, a gente tem aqui a pontuação do jogador, tá? Então, eles vão ter o mesmo estilo. Vou colocar aqui um background color, uma cor de destaque. Vou colocar um pad, né, que é um espaçamento interno, em cima e embaixo de 10 pixels e dos lados de 20 pixels. Também vou deixar ele meio arredondado, então vou colocar 8 pixels aqui. Vou dizer que é o mínimo de largura dele, o mínimo de largura vai ser de 150 pixels. Vou também deixar ele centralizado o texto. Ok. Feito isso, o que eu vou falar? Eu vou falar, olha, o elemento que tiver essa classe e tiver um spam, eu quero utilizar esse spam, porque eu quero utilizar esses valores aqui, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui e a primeira coisa que eu vou falar para ele, e a única também, vou dizer que o nosso spam, ele vai ser um display pronto, quer dizer que ele vai ocupar toda a largura disponível, tá? Então, veja só, agora ele ocupa toda a largura disponível. Bem, vou também dizer que o elemento que tiver a classe pontuação jogo e a classe pontuação, eu quero estilizar, tá? Bem, bora lá, font size 1.5 rm. A espessura da letra vou deixar em negrito. Vou colocar uma margem em cima de 5 pixels. E tá bom. O que mais eu vou fazer? Que acabou. Agora a gente vai pro main. Então, bora lá. Vamos utilizar o nosso main. Vou colocar um espaçamento em cima e embaixo dos lados de 30 pixels. E agora a gente vai utilizar aqui a nossa div. Informações do jogo. Vou colocar um display flex. E aí eu vou dizer que justify count expansivamente, quer dizer, eu quero que o espaço, eu quero que eles tenham espaço entre os itens, tá? Colocar um espaçamento entre cada item. E eu quero também centralizar ali, item center. Vou colocar um espaçamento externo embaixo de 20 pixels. Vou utilizar aqui o Flex, esse aqui. Isso aqui, gente, ele permite a quebra de linha, tá? E eu vou colocar um espaçamento entre os elementos de 15 pixels. Prontinho. Agora eu posso vir aqui, deixa eu ver aqui, nós temos o parágrafo. Então, a informação do jogo, quem tiver, a classe tiver, o elemento que tiver essa classe, que tiver um parágrafo, a gente quer colocar o parágrafo aqui. Font size com o tamanho de 1.2 rm. E a espessura também vai ser negrito. Além disso, o que tiver o spam,
Eu vou colocar uma cor de texto aqui. Na verdade, isso aqui não vou ter. Aqui eu só vou aumentar um pouquinho. E a cor de texto, colo, vai ser a cor de destaque. Bora lá. A gente vai ter agora o botão. Background color, vamos colocar uma cor de fundo, que vai estar dentro da nossa variável, vai ser a cor de destaque, tá? Bem, a gente precisa mudar o quê? Cor do texto. Então, já conseguimos enxergar. Eu vou remover a borda dele, que vem como padrão, então none. E agora a gente pode utilizar o nosso botão que a gente quer. Então, eu vou colocar um espaçamento interno em cima e de baixo 10 pixels e dos lados de 20 pixels, deixando ali um pouco maior. Vou deixar ele meio arredondado, então vou colocar aqui 5 pixels. Também vou utilizar aqui o cursor point para a gente poder aqui ter a mãozinha, tá? Em cima dos botões. Vou também aumentar o texto dos nossos botões para 5, para um RM. Opa. Vou deixar a letra com a espessura negrita. E eu vou colocar uma transição para todos os elementos de 3 segundos. Isso. Prontinho. Quando a gente passar o mouse por cima do botão, o que a gente vai fazer? Vai virar o color, cor de fundo vai ficar mais escuro, tá? Então, é isso mesmo. E vamos também levantar ele um pouquinho para cima. Isso aqui a gente já faz tanto que você já deve estar sabendo fazer sozinho, né? Nem precisa fazer. Então, menos 2 pixels. Bem, bora continuar. Agora a gente vai para o tabuleiro. Bem, se é tabuleiro, a gente vai utilizar o display grid, que é de grade, tá? Aí, se a gente vai utilizar o grade template column, tá? A gente vai dizer quantas colunas a gente vai ter. Se vai ser 3 por 3, gente, a gente vai repetir aqui 3 vezes e eles vão ter o mesmo tamanho, tá? Então, 3 colunas de tamanhos iguais. E a mesma coisa a gente vai fazer para o de linhas, tá? Então, a gente vai falar que vai repetir o que? 3 vezes, o mesmo tamanho para todos. E aí, a gente utiliza o gap só para colocar um espaçamento entre eles de 15 pixels. A gente coloca aqui uma margem externa, em cima e embaixo nada, e alto aqui para centralizar, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui um max de largura, que seja de 400 pixels. E aí, a gente vai utilizar esse aspect ratio aqui, 1/1, tá? Que é manter proporções quadradas. Tá? Isso que eu tô querendo falar para ele. Veja só, o lugar dele já está aqui reservado. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui e colocar um background color, só para a gente poder ver que nós temos aqui o nosso quadradinho que bonitinho, tá? Bem, a gente ainda precisa melhorar o nosso tabuleiro, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar o quê? Com a nossa célula. A gente vai aplicar o mesmo estilo para todos. Então, background color, vá, color, sem mudar. Veja só, que bonitinho. Todas as nossas células, elas estão lá, tudo bonitinho. Vem 3 colunas e 3 linhas, tá? Então, bora lá. Vamos deixar arredondado. 10 pixels. Display flex. Justify conte center.
E Align Item Center. Tudo centralizado, bonitinho. Font size. Font size de 3 RM. Fonte, como a gente quer dizer, a espessura da letra, grita, cursor. Então, quando a gente passar o mouse aqui, a gente consegue ver a mãozinha. A transição transition para todos os elementos de 3 segundos. Use, quer dizer, uma transição rápida, suave, né? Uma transição legal aí. Color, cor escura. Bem, quando a gente passar o mouse em cima dele, vou ver. Background color. Start. Então, a gente consegue ver qual que a gente está querendo selecionar aqui. Color, e aí o texto color vai ter que ficar branco. Bem, a gente precisa inserir alguma coisa dentro da nossa sala. Então, before, tá? Eu quero adicionar o quê? O conteúdo X, tá? Então, eu vou chegar aqui, conteúdo, e agora sim vamos ter um conteúdo. E o color para o nosso conteúdo. Então, veja só, a gente tá vendo ali tudo X, tá? Só que lembre, tá? A gente vai adicionar o conteúdo X antes da célula quando tem a classe X, tá? E aí a gente tem que ter o quê? O mesmo, gente, só que para o da bolinha, não é verdade? E aí a gente vai ter o da bolinha aqui, tá bom? Eu vejo que a gente realmente tem elas. Então agora eu vou dizer para ele assim, olha, a célula ponto X e a célula com bolinha, cursor not alone, cursor de não permitir, tá? Eu quero dizer o quê? Estilo para a célula já preenchido. Quer dizer o quê? Quando a célula já estiver preenchido, eu não vou deixar o cursor vai aparecer de que eu não posso estar escolhendo ali, tá? Vou colocar aqui o background color, vá, colo secundário, tá? Quando estiver preenchido. Deixa eu ver aqui. O que que falta? Modal. Falta modal aqui, então vamos criar modal. Bem, primeiro ele tem que começar escondido, né? Mas primeiro o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, vamos estilizar, depois a gente esconde ele. Positivo, relative. Na verdade, eu vou deixar ele fixo, não vou deixar ele relativo, não. Fixe. Vou colocar ele onde eu quero. Bora lá, a gente vai colocando ele. Tá lá em cima, à esquerda. Boa. A largura dele de 100%. A altura também vai ser de 100%. Vou colocar um background color RGB. Ah, isso aqui também, tá? Só que no lugar de ser uma cor preta com opacidade de 10%, eu vou colocar de 50%. Eu quero que ele fique em cima de todos os outros elementos, né? Quando ele for chamado, então vai ser sempre, ele garantir que ele vai ficar em cima. E eu quero deixar ele centralizado. Então, center, alinhar item center, prontinho. Bem, eu preciso trabalhar com o conteúdo, né, dele. Cadê o conteúdo? Tá aqui. E agora a gente pode estilizar o nosso conteúdo.
Então, eu vou colocar uma cor de fundo para ele, background color, cor branca. Então, aqui nós temos nosso conteúdo. Não está bonito assim, mas vamos melhorar. Pede espaçamento interno, cima e embaixo e dos lados de 30 pixels. Também vou deixar ele meio arredondado, então 10 pixels. Vou dizer qual é o máximo de largura, né? Porque está muito grande. Então, eu vou colocar 400 pixels. E eu vou dizer que o width, a largura, é 90%. O texto, eu quero centralizá-lo. Pronto. E vou colocar uma sombra. Pixel. 15 pixels. 30%. Legal. Bem, vou também chegar aqui no nosso modal e vou dizer que o modal que tiver, porque nós estamos vendo que nós temos que um H2 aqui, né? O H2, então vamos utilizar ele. Se tiver o H2, eu vou colocar uma margem embaixo, né, externo, de 15 pixels. Já ficou legal. Vou também mudar a cor, né? Colo, com a cor de destaque. Pronto. E aí eu vou fazer o mesmo para o parágrafo, né? Vou colocar um espaçamento embaixo de 20 pixels. O texto fonte size 1.1 RM. E aí, gente, terminamos, né? Eu só vou, para garantir, né, que o nosso projeto fique legal, vou colocar aqui um média. Se eu vou trabalhar com média, a gente sabe que a gente vai trabalhar com tela, né? Vou dizer aqui que é o máximo de largura. Vai ser 600 pixels, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma regra para telas menores, tá? E aí, eu vou dizer que o cabeçalho, o H1 dele, eu vou ter que colocar menor um pouco, né? Vou colocar um font size 2RM. A pontuação do jogador, eu vou mudar aqui o mínimo de largura para 120 pixels e um espaçamento interno em cima e 8 de 8 pixels e dos lados de 15 pixels. Também o tabuleiro, vou diminuir aqui o espaçamento, são 10 pixels. E a célula, font size, de 2.5 RM. Prontinho. Agora a gente vai ter que trabalhar com isso lá no JavaScript, porque assim não está legal. A gente vai lá no JavaScript e lá no JavaScript que acontece o quê? Toda a lógica, né, para o nosso projeto. Então, primeiro, documente, quer dizer, olha para a minha página inteira, add event list, quer dizer, fica escutando o quê? Fica escutando quando o meu documento HTML vai carregar, ele vai ser carregado completamente. E aí, quando ele carregar completamente, aí sim, você chama essa função anônima aqui para mim. Bem, agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os elementos necessários da minha página, tá? Bora lá, gente. Eu vou fazer o primeiro, eu explico o primeiro, o que foi diferente, né? Eu vou explicando. Bem, vou explicar dois, porque os demais acredito que vai ser basicamente iguais, e aí vocês já vão saber fazer. Quem está acompanhando as aulas já sabe fazer. Então, conste. Bora lá, vamos ver aqui o que a gente vai ter. Eu vou achar aqui o primeiro ID ou uma classe, né? Que eu queira estar utilizando. Então, eu vou fazer assim, vamos começar com esse, porque esse aqui ó, se repete várias vezes.
Então, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, a gente vai ter o quê? Células, que são mais de um. Então, células. O nome da minha constante é célula. Meu, gente, o nome aqui você pode dar o que você quiser. O que é importante, na verdade, que vocês não podem errar, é aqui. Então, eu vou chegar aqui e falar aqui, olha, documente, quer dizer, olha para minha página inteira, e é o que eu quero fazer. Eu quero acessar. Só que nesse caso, eu não vou acessar com o ID, né? Então eu vou querer, veja só, eu vou ter o quê? Eu quero acessar essa div, mas todas as divs, eu quero que ele traga todas as divs, tá? Então eu sei que isso aqui é um seletor, tá? De class. Eu quero que ele traga todos os seletores, tá? Cujo classe seja célula. Então veja só, eu vou copiar isso aqui, e aí eu vou lá no meu documento, eu vou aqui no meu código e faço o quê? Olha para minha página inteira. E eu quero query selector all, tá? Porque é um seletor. A gente sabe que uma class, ele é um seletor. E eu quero o quê? Vários seletores. Eu quero que ele pegue todos os seletores do escape. E tenha a classe célula, tá? Não esqueça do ponto, gente, porque eu falei o quê? Como é que a gente define um seletor de classe com ponto, tá? Bem, bora lá próximo. Const. Pronto. A gente vai ter aqui o que? O jogador atual. Só que além do jogador atual, a gente também precisa trabalhar com o spam, tá? Que é um elemento HTML. Então presta sua atenção. Não basta só eu chegar, porque se for só com ID, a gente já sabe fazer isso. De qual é Thiago? Como é que é? Documento, né? Documente, ponto, get element by ID, quer dizer, olha a minha página inteira e acessa o elemento cujo ID é jogador atual. Isso aqui, eu tenho que trabalhar com isso aqui tudo, na verdade. Eu preciso trabalhar com o meu parágrafo cujo ID é jogador atual e que ele tenha o elemento spam, porque eu preciso também dizer que a vez do jogador, tá? É o de bolinha ou é o X, tá? Então isso aqui vai ter que mudar. Se você precisa mudar, eu vou chegar aqui, isso aqui, ó. Vou dizer aqui, ó, jogador atual spam. E olha pessoal o que eu vou fazer, gente. Presta atenção nisso aqui. Documente, tá? Quer dizer, olha para minha tela inteira. Query, tá? Tem vários, não tem, é só um. Então, selector, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lá meu ID. Qual é o meu ID? Jogador atual. Bem, se você não está muito por dentro, você só colocaria aqui jogador atual. Só que veja só, gente, a gente está trabalhando aqui com não está trabalhando aqui, ó, veja só, a gente sempre está fazendo assim o nosso projeto, né? Ó, documente, ponto, get, elemento by ID, e aí sim a gente colocaria, peraí, tá? A gente colocaria com o jogador atual. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui é um ID, e é o ID do quê? Do elemento da nossa página que ele quer, que nós queremos acessar, e tem o ID jogador atual, tá? Aqui eu estou tentando acessar um seletor, tá? Tentando acessar o elemento com aquele ID. Eu quero acessar um seletor. Então eu vou ter que dizer para ele que isso aqui é um ID. E um ID, ele é o quê? Um seletor de ID, ele é o quê? A gente define ele como jogo da velha, tá? E eu quero também pegar um elemento spam. Então, eu quero que seja o que tenha, tá? O ID. Então, eu quero acessar esse elemento, eu quero acessar, né? Eu quero pegar esse seletor que tem o ID jogador atual e que tem um spam. Que, na verdade, eu quero esse carinha aqui, tá? Bem, bora lá. Vamos continuar. Conte. E aí, deixa eu ver o que temos mais aqui. Nós temos aqui o botão de reiniciar. Só que presta atenção, quando eu for reiniciar ele, tá? Eu vou ter que mudar também aqui, porque aí, vamos lá, eu reiniciei o jogo e tava que o jogador era o bolinha.
Só que na hora que eu reiniciar o jogador não vai começar com bolinha. Começa sempre pelo quê? Pelo X, tá? Então eu tenho que ter essa preocupação. Então, para garantir que as coisas vão funcionar do jeito que eu quero, eu vou colocar aqui botão, reiniciar, reiniciar, documente, query, query seletor. Por quê? Porque eu quero pegar esse botão aqui. Poderia até também utilizar, gente, o IT, acessar o elemento. Poderia, poderia. Porém, vamos acessar pelo seletor mesmo, tá? Mas eu poderia sim, não teria problema nenhum aqui. Mas eu vou, só para seguir aqui, eu vou utilizar aqui como seletor. Se é seletor, vou vir aqui, copia. Tenho que dizer que isso aqui é um ID, tá? Porque eu estou dizendo que ele é um seletor. Poderia, no lugar do query seletor, utilizar o get, é, elemento by ID? Poderia, tá, gente? Mas eu vou selecionar o botão de reiniciar o jogo utilizando o query seletor, tá? Só para fazer aqui diferente. E aí, para ficar legal, para nós não ter que ficar modificando, agora a gente vai seguir a mesma regra para todos, tá? Então, eu vou criar aqui para todos os demais. Então, a gente vai ter aqui o reiniciar jogo. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai ter o zerar para cá. Aí, o que eu faço, gente, para ganhar tempo, tá? Eu sempre copio lá e coloco aqui. Por quê? Porque tem que ser igual que está escrito lá, né? Para garantir que não vai ter erro. E aí eu vou procurando todos os carinhos que eu vou ter, tá? Então eu já fiz o reiniciar jogo, jogo atual, zerar para cá, já peguei aqui. Ahn, vou ter pontuação do jogador, né? Só que eu vou pegar aqui pelo ID, cadê? Eu tô estilizando aqui. Pontuação do jogador. E aí que tem a classe pontuação. Então eu preciso pensar nisso aqui. E aí eu vou ter o quê? Novamente a mesma coisa. Eu vou ter pontuação jogador bolinha e pontuação, tá? O que mais a gente vai ter? Modal. O modal. O título modal. Deixa eu ver mais o que eu temos aqui. Temos mensagem modal. E fechar modal. É assim que eu faço, gente. Eu sempre vou lá, olho o que eu tenho lá, e aí depois eu deixo aqui, tá? A minha colinha, e aí agora eu posso criar minhas constantes. Fica muito mais fácil, né? Então agora eu vou vir aqui e vou fazer aqui. Eu vou criar a constante lá pro primeiro, tá? Constante, botão, zerar pra cá. E aí eu chego, a mesma coisa, documente, query seletor, e aí é o qual zerar pra cá. Aí eu vou fazer o quê? Que eu não sou besta, copia, cola e cria para os demais. Agora é o qual? O zerar para cá, a pontuação aqui. Então, bora lá. Para cá, jogador X. Aí nós vamos ter também o para cá, mais com o jogador
bolinha. Depois nós vamos ter modal. Depois nós vamos ter título modal. Título modal. Ficou faltando, né? Vamos colocar aqui. Depois do título modal, a gente vai ter mensagem modal. Título modal, mensagem modal. E depois a gente vai ter botão fechar modal. Bem, o zerar para cá, a gente já fez aqui, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Pontuação, jogador X. E pontinho de class, tá? De uma class, pontuação. Próximo, pontuação, jogador bolinha, que é um ID. Ponto, que é uma classe, pontuação. Esses aqui a gente já pode tirar porque a gente já fez, para a gente não se confundir. Bem, agora é o modal. Modal, a gente está utilizando o seletor, né? A gente está utilizando o seletor. Vamos aqui. Depois vai ser o título modal. Depois mensagem modal. E o fechar modal. E prontinho. Todos criados. Opa, errado aqui, fechar modal. Gente, isso aqui é importante que esteja do jeito que tá lá, tá? No nosso índice. Aqui, ó, no nome do constante, você pode até errar na hora de você escrever. Aqui tem que bater com lá, tá? Senão, como é que ele vai achar uma coisa que não que tá escrito errado, tá? Que não esteja escrito igual está lá, tá? Então tem que estar igualzinho lá. O único seletor que a gente vai pegar, que são vários, é da célula, então seletor UAU. Os demais é só seletor, tá? Então presta atenção que todos os outros a gente só utilizou seletor. Lembrando novamente, poderia acessar só com pelo elemento ID? Sim, todas as vezes que só tem só está procurando aqui um elemento cujo o seletor seja um ID, aí sim, tá? Mas para ficar igual, né? Para ficar bonitinho, vamos deixar assim que fica melhor, tá? Então, o código fica limpo e a gente consegue visualizar melhor aqui o que está sendo feito. Bem, depois de feito isso, eu preciso criar minhas variáveis, né? Que eu vou ter que trabalhar aqui. Então, eu vou utilizar o quê? Variáveis para o que? O estado do chão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável chamada tabuleiro. E eu vou criar aqui uma lista, tá? Que na verdade vai ser o que? As nossas posições. Então aqui vai ser uma posição vazia, outra posição vazia, tá? Então eu vou fazer o quê? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garantir que eu fiz certo. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Porque na verdade eu preciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certinho, tá? Tem que ter 9 aqui. Tá? Então, eu estou criando aqui um array que vai representar o nosso tabuleiro, que tem o quê? 9 posições vazia inicialmente, tá? Então, você conte aí, tá, gente? 3, 6, 9. Tá certinho? Tá, Jéssica. Então, bora lá. Jogador atual. Vai começar com X. Foi isso que eu falei? Que vai começar com X? Então, vai começar com X. Então, eu estou criando uma variável que vai o quê? Que vai armazenar o jogador que fez, tá? Então, ele vai começar o quê? X. Eu crio outra variável, tá? Jogo ativo, igual true, tá?
Aqui eu quero controlar se o jogo está ativo ou terminou. Bem, aí o que? Vou precisar do pra cá, né? Então eu vou criar aqui, tá? Um objeto, uma variável chamada pracares, que eu vou atribuir para dentro dele um objeto. A gente vai ter o pra cá do x e o pra cá igual a minha, tá? Então, por enquanto, todo mundo começa com zero, porque no momento ninguém ganhou, ninguém fez ponto, tá? Ninguém fez nenhum ponto. Agora sim, gente, a parte tá aqui. Eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, que a gente vai ter que pensar aqui, tá? A gente vai ter que criar, tá? Todas as combinações possíveis para vencer no jogo da velha. Então, bora lá. Eu sei que a gente tem o quê? Primeiro, vamos começar com as linhas horizontais. Eu sei se a gente fizer três assim ou três assim, a gente ganha. Se a gente fizer três assim, a gente vence. Só que a gente também vence se a gente fizer assim ou se a gente fizer assim. Não é verdade? Então eu tenho que ter todas essas posições na minha mente. Então eu vou vir aqui e vou criar constante, combinação e vitória. Essas são as combinações que a gente pode ter que garante a vitória para o usuário, tá? Bem, primeira combinação, tá? Vai ser uma lista com as 3 posições que ele pode ganhar. Então, eu sei que a primeira posição é 0, 1, 2. Então, ele pode ganhar se ele preencher o 0, o 1 e o 2. Então, se o X for lá e ele jogar X no 0, X na posição 1, X na posição 2, ele vence. Se ele também jogar o X na posição 3, 4 e 5, ele vence. Então, 3, 4 e 5. Se ele jogar o X na posição 6, 7, 8, ele ganha. Tá bom. 6, 7 e 8. A gente está entendido até aqui. Estamos? Estamos. Bom, quais são as outras posições que ele pode ganhar? Ô, Jéssica, se agora foi invertido, né? No lugar de ser linha, ser coluna. Então, se for na posição 0, 3, 6, ele ganha? Ganha. Então, bora lá. 0, 3, 6. Ele ganha. Então, tá bom. Qual é a próxima posição? A posição 1, 4, 7. Então, ele ganha. Ganha. Bora lá. 1, 4, 7. Qual é a próxima posição? Posição 2, 7. Ou a posição 2, 5, tá? Que é 3, 4, 5. Então, a posição 2, 5 e 8. Ele ganha. Então, bora lá. 2, 5 e 8. É que é muito mais fácil, gente. Quando vocês for fazer, pega um papel e caneta e desenha, tá? Isso. E aí vocês colocam a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque na hora de vocês montar isso aqui fica muito mais fácil, tá? Do que a gente ficar fazendo isso aqui só olhando ali. Agora, faltam as duas outras matérias, que eu falei o quê? Que a gente ganha tanto em modo linha, né? Então eu coloquei x aqui, x aqui, x aqui, eu ganhei, x aqui, x aqui, x aqui, eu ganhei, x aqui, x aqui, x aqui, eu ganho. Coloquei x na coluna, x aqui, x aqui, x aqui, ganho. X aqui, x aqui, x aqui, ganho. X aqui, x aqui, x aqui, ganho também. Só que também ganho que se eu fizer verticalmente. Então, x aqui, x aqui, x aqui. X aqui, x aqui, x aqui, também me garante a vitória. Então, agora eu tenho que pensar aí. Então, x aqui, 0. X aqui, 4. Então, 3, 4. X aqui, 8. Ganho também. Qual é a última? 0, 1, 2. Então, no 2, 4 e 6. 5, 6, 7, 8. Pronto. Tá? Então, a gente tem aqui nas linhas horizontais, linhas verticais e diagonal, tá? Pronto. Já fizemos, já tá tudo pronto. Agora, basicamente, é a gente fazer a lógica do nosso jogo, tá? Então, bora lá.
Vamos criar uma função que vai iniciar o jogo. Então, primeira coisa que eu faço, eu limpo meu tabuleiro, tá? Vou pegar aqui meu tabuleiro, limpo ele. Eu garanto que o meu tabuleiro vai estar limpo na hora que o meu jogo inicializar. Primeira coisa que eu faço é falar para ele que o jogo está ativo, tá? Depois eu faço o quê? Eu vou definir o jogador inicial. E o jogador inicial é o X. O que mais que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer para ele assim, olha, eu tenho lá, eu tenho aqui o meu jogador atual spam. Então, ó, jogador atual spam, que é lá o meu elemento. O texto que ele vai receber, text const, é o quê? É o jogador atual. Nesse caso, ele vai receber o X, tá? Mas aí, conforme as coisas for acontecendo, vai mudando esse estado aqui. E vai pôr bolinha, enfim, tá? Bem, e aí o que eu faço? Eu venho aqui, pego minhas células, tá? São todas aquelas células. E eu vou poder fazer o quê? Um for nela. Para cada célula, tá? Da minha célula, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou dizer aqui célula, ponto, cres list, e eu vou remover o quê? Remove x bolinha. Célula, ponto, text font, fica agora, por enquanto, está vazio. Vou iniciar aqui o jogo. Eu preciso F12. Caso, né? Vai dando erro aqui, eu já vou dando uma olhada. Antes de eu coisar aqui, porque não vai aparecer de qualquer forma, porque eu preciso primeiro fazer aqui algumas coisas, né? Tá bom. Então, eu limpei, iniciar o jogo. Eu limpo o tabuleiro, eu ativo o jogo, eu digo quem é o jogador atual, quem vai iniciar o jogo. Eu atualizo, né, o texto que vai mostrar o jogo, quem tem a vez. Depois eu removo a classe e texto, né, de todas as células. Deixa eu só ver aqui uma coisa, célula. Como é que eu coisa? É XX, ó, X, ó, tá certo. Tá bom. Vamos atualizar, né? Function, atualizar para cá. Bem, bora lá. Como é que vai fazer para atualizar o para cá? A gente vai pegar o que? Nossos elementos. Então, para cá, jogador X, text conte, vai receber o valor de quê? Para cares, ponto, X. E o para cá, do jogador bolinha, o conteúdo do texto dele vai ser o quê? Para cares, ponto, valor da bolinha, tá? Lembra que esses valores vão estar aqui, ó, gente, ó, tá? Do X e do bolinha. Bem simples. Ó, está pronto. Bom, gente, tenta sempre dividir o projeto de vocês em funções, tá? Fica muito mais simples de vocês entenderem o que cada coisa está fazendo. Então, veja só. Iniciar o jogo, a gente limpa tudo, remove o estilo e aí pronto. Depois a gente faz o quê? Uma função para atualizar para cá. Esse só atualiza para cá, tá? Bem, depois a gente vai criar o quê? Uma função que vai verificar, tá? Se quem foi o vencedor. Então, vamos lá. Function verificar
vencedor. Vou ter que criar uma variável, né? Para quem venceu. Então, venceu, por enquanto ninguém venceu. Então, falso. Então, agora eu faço aqui um for, tá? Crio uma variável chamada e atribui o valor zero. Então, ele vai inicializar em zero e ele vai até quando i for menor que quem? Que a combinação de vitória, que é o tamanho lá, tá? Incrementando o nosso i mais. E aqui não vai dar certo, né? Porque eu não coloquei ponto, aqui é ponto. E aqui, o que eu faço? Sim, tabuleiro. É... Aí eu vou ter que pegar também o coisa, né? Então tá. Ah, quanto i for menor que a combinação, que o tamanho da combinação de vitória, eu crio uma constante, que aí eu vou ter que a posição A, B e C, e eu atribuo o quê? A combinação de vitória, que é o quê? O índice dela, tá? Gente, aqui, ó, é uma lista, tá? E essa lista, ela tem o quê? Três valores. Então, eu tenho que, se eu quero receber ela, eu tenho que estar pronto com uma lista com três espaços para receber ela, tá? Então, valor A, B e C. Ah, aí sim, eu posso fazer o que? Uma verificação agora. Eu posso chegar aqui, tabuleiro, a posição A, tá? E, tabuleiro, A é igual, tabuleiro B, a posição B, e tabuleiro, posição A, é igual, tabuleiro, a posição C. Se, né? Se a gente vê alguma coisa no tabuleiro A, na posição A, e a posição A, ela foi igual à posição B, e a posição A foi igual à posição C, quer dizer que são todas iguais. Se são todas iguais, quer dizer, essa é igual a essa, que é igual a essa é igual a essa, que é igual a essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, ou essa é igual a essa, que é igual a essa, ou essa é igual a essa, que é igual a essa. Mesmas coisas, gente. Lembra? Isso aqui, gente, isso aqui é a maneira que nos traz a vitória, não é isso? O que, que a gente está querendo fazer aqui? A gente está querendo ver se o cara que jogou aqui, ele jogou x. Se ele jogou x, essa posição aqui, 0, 4, 8, não é a posição da vitória? Então ele venceu, tá? É só isso. Então, se ele preencheu qualquer uma dessas aqui, ele preencheu as três, tá? Seja assim, ou seja assim, quer dizer, seja verticalmente, horizontalmente ou diagonal, se ele fez em formato de linhas, colunas ou diagonal, se ele fez as três, então ele acertou, tá? Então eu vou chegar aqui para ele e vou dizer, venceu. A variável venceu, vai para true, e aí a gente sai daqui, tá? Aqui o for, sai do for, eu verifico. Você venceu? Só vai cair aqui se for true, tá? Se ele venceu, vou falar aqui, ó, para Caris. Aí eu pego o quê? O jogador atual. Jogador atual. Mais, tá?
O jogador atual, gente, ele muda, né? Pode ser o X ou o bolinha. Quem ganhou, seja o jogador X ou o jogador zero, ele vai aumentar um valor. Então, se for o jogador X, ele vai acrescentar mais um ponto. Se foi o jogador bolinha que venceu, ele vai acrescentar mais um ponto, tá? Então, eu venho aqui, eu aumento a pontuação do jogador atual, e aí eu faço o quê? Atualizo para cá. E aí, o que eu vou fazer? Não vou criar aqui, não. Vou criar fora. Vou fazer uma função que faz isso. Porque senão vai ficar muito. Eu quero deixar tudo dividido, né? Então, peraí. Fluxo. Exibir modal. Vou precisar receber o título e a mensagem. Título modal, qual é o conteúdo? É do título, que vem no título. E a mensagem modal é a mensagem que foi passada para mim. Aí, modal, ponto, style, ponto, display, igual, facts. Aí, fala. Aí, eu chego aqui, exibir modal, tá? E aí, eu tenho que passar essa mensagem para ele. Então, eu vou chegar aqui, atualizo para cá e passo a mensagem para ele. Jogador, primeiro é o título, né? Então, jogador, quem é o jogador? Tá lá dentro da variável jogador atual. Eu falo aqui, ó, ele venceu. E aí eu passo a mensagem também. Parabéns. Parabéns. É, jogador. Qual é o jogador? Dentro da variável jogador atual. Você venceu esta partida. Prontinho. Aí o jogo acabou. Então, o jogo ativo, falsa. Acabou. E aí eu retorno true. Que quer dizer o quê? Que o jogador venceu. Bem, não venceu, não vai cair aqui, que aqui vai estar falso. Daí eu vou verificar se todas as células foram preenchidas, tá? Porque se todas as células também já foram preenchidas, acabou o jogo também, né? Então, se tabuleiro, ponto, includes, quer dizer, se as células não estiver vazia, quer dizer, a negação, né? Quer dizer, não está vazia, quer dizer que já está toda preenchida, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem. Primeiro o título vai ser empate. E a mensagem é: ninguém venceu desta vez. E tal, uma revanche. Revanche. Ninguém venceu desta vez. Que tal uma revanche? Pronto. Aí eu falo aqui, jogo ativo, falso, e retorno true. Se o jogador não venceu e os tabuleiros não estão todos preenchidos, ainda tem jogo, então retorno falso. Tá? Então, ninguém venceu e não houve empate,
O jogo continua. Bem, eu preciso fazer a parte de trocar o jogador, né? Então, eu vou fazer aqui uma função, function, trocar jogador. Jogador atual vai ser igual. O jogador atual é igual x. Se for, agora vamos ser bolinha. Se não, quer dizer que é bolinha, vai ser x. E aí eu venho aqui, jogador atual, spam.textCont, que é o conteúdo, e eu digo quem é o jogador atual agora. Aqui eu só faço a troca, tá? Só. São simples e direto para algo que condiz com o que ele faz, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Function, lidar com clique na célula. Bem, aqui é uma parte aqui que pegar um pouco mais de atenção, tá? Então, eu vou criar aqui uma constante. Eu vou chamar de célula. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a célula, tá? Então, e ponto, que ele vai vir aqui, ó. Tá? Eu estou enviando para ele, tá? O que que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função que ela vai ser chamada quando uma célula ela é clicada, tá? E aí ele vai passar para mim a célula que foi clicada. E aí eu pego ela, tá? Então eu pego a célula que ela foi clicada. Como é que eu pego aqui? Select. E aí o que eu vou fazer? Vou criar uma constante chamada índice. Eu vou ter que colocar ele e passar ele para um valor inteiro. Então eu vou chegar aqui célula ponto ponto get atributo. E aí eu pego aqui o data índice. Que é isso aqui, gente, ó. Tá? É aqui que eu tenho o índice dele. Então é isso que eu quero pegar. Por isso que eu fiz ele lá. Agora sim, tá? Eu faço aqui uma verificação. Se tabuleiro, o índice aqui é diferente de vazio, ou o jogo não está ativo, bem, aí eu só saio daqui, né? Não tem o que fazer. Finalizo aqui essa função. Mas se não, aí sim eu vou poder fazer o quê? Tabuleiro no índice vai receber o quê? O jogador atual, tá? Eu vou marcar a célula no tabuleiro com o símbolo do jogador atual, seja X, seja bolinha, tá? E aí eu faço o quê? Célula ponto ClassList add adiciona quem? Jogador atual ponto to location. Deixar ele pequenininho. Aqui, na verdade, eu quero só aplicar o estilo, tá? E aí, eu faço aqui outra verificação. Se verificar vencedor, que é aquela função que a gente criou, tá? Quer dizer, se ela for falso, quer dizer que ninguém venceu, aí eu faço o quê? Eu trocar jogador. Eu troco o jogador, tá? Então, ninguém venceu, quer dizer o quê? A negação. Eu vou verificar o vencedor. Estou negando ele, quer dizer, ninguém venceu, quer dizer que foi falso. Ninguém venceu, falso. Entro aqui e troco o jogador, porque agora é a vez de outro jogador, tá? Então eu verifico se alguém venceu após essa jogada. Se ninguém venceu, eu passo a vez para o outro jogador. Prontinho. Aí nós exibimos o modal. O que mais nos falta? A gente tem o fechar modal também, né? Vamos fazer aqui já a parte do modal.
Deixa eu fechar modal. Simples, gente, aqui. Vou fechar, tá? Fechar modal. Modal. Ponto. Style. Modal. Style. Oxi. Nós temos um modal nosso. Modal. Ponto. Style. Amiguinho. Ponto. Display. Igual nome. Bem, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou chamar aqui nossas células, fazer um for nele. Para cada célula, vou pegar uma célula para cada elemento das minhas células. Vou pegar uma célula e aí eu faço alguma coisa com ela. E aí eu pego aqui, célula, ponto, fica escutando. Quando alguém clicar nela, aí eu quero lidar com o clique daquela célula, tá? Ah, só que eu aqui vou lidar essa célula. Deixa eu ver se eu preciso passar alguma coisa. Preciso, mas ele já vai enviar. Pronto. O que que falta? Vamos ver aqui, né, gente? Tanta coisa. Falta o botão reiniciar, botão zerar para cá e botão fechar modal. Botão fechar modal eu já fiz, né? Que nós não chamou ele ainda. Então, botão reiniciar. Também fico escutando. Quando alguém clicar nele, clique, eu inicio o jogo. E botão zerar para cá, também fico escutando. Eu posso até fazer isso aqui. Escuto. Quando alguém clicar nele, eu chamo uma função anônima. Para cá. Posso até pegar lá de cima para ganhar tempo. Cadê? Posso para cá. Eu chamo ele aqui, zerando eles. Pronto. Aí eu atualizo para cá, que vai ficar zerado, né? Eu exibo uma mensagem para cá, zerado. E para cá foi reiniciado com sucesso. E aí eu inicio o jogo. Vou coisar aqui o nosso botão, fechar modal, que também vai ficar escutando. Quando alguém clicar nele, eu pego. Sim, fechar modal. Agora basta a gente chamar nossas funções para a gente poder testar, né? Iniciar jogo. Não tá dando nenhum erro, né? Então, bora ver, né? Atualizar para cá.
Só que tem alguma coisa errada. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa aqui na nossa lógica. Gente, eu pausei o vídeo, né, para poder procurar qual era o erro. Porém, o erro aqui no código em si só era esse aqui, tá? Style, ponto. Display, que aqui na hora de eu escrever eu não vi que tinha ido algo errado. E falta aqui o botão fechar modo, tá? Ou fechar modal. O erro, na verdade, está aqui no estilo, tá? Aqui no modal, eu esqueci de colocar o display none, tá? Porque se a gente não deixar sem, o que acontece? Ué, pronto. Se a gente não colocar aqui o display none, vai ficar aparecendo ali, tá? E aqui o erro foi na hora de eu colocar aqui. Aqui tem que ser célula X e célula bolinha. Agora sim, posso vir aqui, opa, vou fechar aqui e bora lá. Bem, eu sei que para ganhar pode ser o de linha, né? Então vamos fazer o de linha primeiro. Então o jogador venceu esta partida. Quem venceu? O jogador X. Vou reiniciar aqui e vamos lá. Vou fazer o de bolinha vencer para vocês verem que funciona, tá? Então, parabéns, jogador bolinha, você venceu essa partida. Então, vamos lá, vamos fazer o de linha, vamos fazer aqui o X na linha. Pronto, jogador X, você venceu essa partida. Então, 2 para o X e 1 para o jogador bolinha. Qual a outra maneira? Coluna, né? Então, bora lá. Jogador X venceu. Vamos fazer aqui. Venceu. Opa. Venceu. Agora, diagonal, né? Então, aqui. Venceu. Opa, tá, pode ser bolinha mesmo. Venceu. Então, está funcionando. Vamos ver o empate. Parabéns, opa, esqueci, né, que assim também vence. Espera aí. Ninguém venceu dessa vez, que tá uma revanche, tá? Se eu colocar para zerar, o pra cá foi reiniciado com sucesso e o jogo reinicia também, tá? Se eu reiniciar o jogo, reinicia aqui, tá? Então, tá tudo funcionando. Eu demorei, gente, para achar o erro, porque, nossa, eu achei que o erro estava no código. E eu fui analisar código, linha por linha, por linha, por linha. Ai, mas enfim, era um erro aqui na parte de estilo mesmo, uma coisa mais simples e eu quebrando a cabeça. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Até mais e tchau, tchau.